Então vamos lá, olha só, começou eu pedi o silêncio total, absoluto, completo, inclusive do William. Basicamente eu vou criar um projeto aqui, essa tarefa vai ser uma única tarefa, né? A intenção é que a partir desse projeto, já lá no repositório que a gente vai utilizar, vocês baixem esse projeto do repositório e só adicionem novas páginas, que são as páginas ou os módulos da aplicação que vocês vão estar trabalhando. Então aqui eu vou começar criando o projeto do zero, certo? Alguém vai ter que fazer essa tarefa também de criar o projeto do zero. Então eu tenho aqui, novo projeto. Estou escutando vozes. Olha só, vai ser C#, Web, e nós vamos trabalhar com Web Form Application, tá? Existem outros modelos de aplicações web aqui, depois eu posso discutir com vocês qual que é a intenção deles, tá? Nós vamos trabalhar com Web Form, que é uma forma bem simples, e eu acho que vai atender o objetivo da aplicação sem muito estresse. Tá? Existem outras formas de trabalhar com a camada de apresentação web, por isso que eu tenho outros modelos aqui de aplicação web. Vou criar um diretório para Solution, vou deixar o nome padrão mesmo, Web Form Application 1. Não vou inventar nada aqui não. Interessante que quando eu crio um projeto vazio, do nada, ele já não é vazio, ele traz uma certa estrutura para mim, e a gente vai entender o que é essa estrutura e como estender ela, né? Como poder adicionar novas páginas, navegação entre essas páginas, enfim, todo tipo de operação. Esperar um pouquinho que a máquina está pensando. Desligou minha energia, hein? Vou desligar, agora voltou. Demorando um pouquinho, né? É porque ele gera algumas estruturas para mim, mas... Eu vou tentar montar a estrutura da aplicação aqui, talvez com mais de um vídeo, né? Mas a intenção é montar a estrutura aqui para a gente poder fazer uma telinha que cadastra informações no banco de dados e uma outra que lista informações do banco, já para a gente ter uma ideia de como é que a gente vai fazer essas integrações e também a arquitetura da aplicação. A minha intenção era utilizar duas aulas para poder fazer uma apresentação da estratégia de apresentação, né? do front-end, e a outra para a estrutura, para a arquitetura da aplicação em si. Mas eu acho que dá para a gente, ao mesmo tempo, ir trabalhando esses dois conceitos aqui, vocês vão ver que é muito simples. Bom, ele criou uma estrutura inicial aqui para mim, só para a gente entender um pouco dessa estrutura. Vai ter uma parte aqui que o nosso colega vai poder trabalhar, que é a parte onde ele vai manipular ali os scripts, e também onde ele vai poder colocar imagens e arquivos que vão fazer parte do template da aplicação. Olha só, ele criou para mim algumas páginas. Todos os arquivos ASPX são, na verdade, páginas, formulários da minha aplicação. E olha só, toda página, quando eu clico aqui nessa setinha do lado, ele me mostra dois arquivos, tá? Um arquivo, como o próprio nome diz, está relacionado ao design, aos componentes que eu adiciono nessa página. O outro arquivo já é uma classe que vai controlar todos os eventos de componentes que eu adicionar nessa página. Então, basicamente, a gente vai trabalhar muito nesses dois. No que é que a gente vai trabalhar? Aqui eu vou desenhar minha tela, certo? E aqui eu vou controlar os eventos que ocorrem nessa tela. Beleza? Vamos rodar a aplicação do jeito que ela está? Do jeito que ela está, ela já possui algumas páginas, né? Tem o About, Contact, Default. Default geralmente é a página que é aberta inicialmente. Tem dois elementos aqui que eu quero discutir depois com vocês, que na verdade eles são o Site Master. Eu vou explicar ele, aí vai ficar fácil de deduzir o que é o site.mobile.master. O Site Master, ele na verdade, vocês já viram
trabalharam com ferramenta de slide, né, o PowerPoint, por exemplo, você pode definir um slide mestre, que você define um template ali. E aí, quando você vai criar seus slides, você já está aproveitando aquele template, aquele layout. É a mesma coisa. Só que aqui eu estou falando de página, de aplicação web. Então, na verdade, a Master Page, ela me deixa definir um arcabouço de uma aplicação web. Dentro desse arcabouço, eu posso ter algumas áreas que são dinâmicas em função da página ou da tela do meu sistema em que eu me encontro. Só essa parte que é dinâmica que você vai trabalhar página a página. Mas vamos supor, aquele menu que é fixo e todas as telas têm que exibir, ele pode ficar no Master Page. A Master Page tem as duas coisas, tanto o layout quanto o controlador de eventos daquele layout. Então aquela parte que é estática para toda a aplicação, eu tenho a parte de desenho, né, onde eu vou definir como é que vai ser a imagem de fundo, o layout dos botões, do menu de navegação da aplicação, como também os eventos, o controlador de eventos do clicar desses botões, certo? Eu posso ter algum gerenciamento mais robusto ou simplesmente gerenciar a navegação, ok? Mas isso aí vai de cada situação. Bom, então vamos rodar do jeito que está, não mexi em nada, eu só mostrei rapidamente a estrutura. O que seria então o site.mobile.master, né? Já é uma master page pensando naquela situação de ter aplicação responsiva. Eu tenho uma aplicação que ela é adaptável ao cenário, né, ao ambiente, ao dispositivo no qual eu estou executando ela. A aplicação web é uma aplicação que pode ser acessada hoje de diversos dispositivos diferentes, com tamanhos, resoluções de telas mais variadas o possível. Então aqui já é uma estrutura para tentar atender isso e tornar a aplicação adaptável a esse tipo de cenário, certo? Eu confesso que eu não trabalhei muito com essa estrutura de Master Page para mobile dessa versão do framework, mas como o próprio nome diz, não é difícil de deduzir qual que é a intenção desse elemento aqui. A gente vai avaliar e testar. Interessante é que ao construir nossa aplicação, se a gente já conseguir mostrar ela, inclusive funcionando para um dispositivo móvel, é um adicional, é um complemento no acabamento final dessa aplicação. Beleza. Aqui eu tenho também um arquivo muito interessante de discutir, que é o webconfig. É um arquivo que eu vou guardar configurações da minha aplicação web. Por exemplo, uma configuração que eu posso ter nesse arquivo é a minha string de conexão com o banco, onde eu vou definir lá o IP do meu banco de dados e alguns parâmetros. Esse arquivo de configuração, geralmente ele é apresentado quando eu compilo, quando eu gero um arquivo da aplicação para ser publicado, eu gero, na verdade, os binários, né? Eu não vou publicar no servidor o código-fonte. Vou publicar o resultado da compilação desse projeto. O arquivo webconfig ele não é compilado por padrão. Ele fica disponível lá no diretório e eu posso editar ele mesmo no ambiente de produção. Então ele é um arquivo justamente para definir minhas configurações, onde eu posso parametrizar um monte de informações. Eu vou depois ensinar como... Aqui tem um exemplo até, né, de uma connection string aqui, ó. Tem uma string de conexão default. Eu vou até olhar essa aplicação padrão que ele cria quando eu crio um projeto web básico, porque pode ser que ele já até faz o que eu gostaria que fizesse, e a gente vai só discutir o funcionamento e apresentar como é que isso foi feito. Porque eu estou vendo que ele tem uma string de conexão aqui, ele deve já ter alguma coisinha manipulando o banco. Tá? Ele fala aqui qual que é o data source, né? Então é um banco local. Enfim, tem alguns parâmetros aqui da string de conexão. Ele usa, na verdade, um arquivo MDF, né? Tá, vamos ver o que ele faz aqui. Bom, vou rodar a aplicação em si. Interessante é que no Visual Studio eu já tenho um servidor web integrado. Então, quando eu rodo a aplicação, não precisa mais nada, né? Hoje o Visual Studio, você instala ele, você tem um ambiente completo de desenvolvimento. Você não precisa de nada além. Configurar, instalar, parametrizar nada. Ele já te dá um ambiente para executar aplicações. Então eu tenho aqui a aplicação padrão que ele criou. Nós vamos rodar ela. Vamos ver o que ela vai apresentar aí pra gente. Está carregando aí. As coisas aqui estavam abertas. Estou vendo que ele está apontando para uma porta DS40, né? O IS local que está no Visual Studio, como ele starta no momento que eu mando rodar a aplicação, na verdade, ele define uma porta alta qualquer para fazer uso, uma porta que não esteja sendo utilizada, enfim. E faz uso dessa porta. Pode variar, tá? Na execução de cada um. Né?
Pode variar. Aqui, gente, eu já estou executando a aplicação padrão que ele criou para mim, certo? Aqui eu tenho, por exemplo, navegações, então eu estou na página Home, né? Eu posso navegar para a página Sobre, para a tela de contatos, certo? Voltar para o Home. Tem alguns links aqui. Vamos executar a função de registro aqui, ó. Dá um clique na opção de registro. Ó, ele tem aqui um formulário. Vou preencher com alguns dados. Mandar registrar. Ver se essa funcionalidade de registro já está até funcionando, né? Isso é a aplicação que ele criou, né? Só de eu definir lá, selecionar Web Application, isso é a aplicação exemplo, né? Que o Visual Studio tem quando a gente cria uma solução desse tipo. Tá guardando aqui. Ó, ele já, inclusive, me autenticou aqui, tá vendo? Ó? Ele já me identificou como logado. Vou fazer um logoff aqui e tentar logar com os dados que eu cadastrei, até para ver se a funcionalidade aqui já está funcionando, né? Bom, parece que está, né? Ele me mostra aqui como autenticado. Clicar no meu nome aqui, ó, onde eu posso gerenciar minha conta. Ele tem a opção aqui de alterar meu password. Bom, é uma aplicaçãozinha exemplo, básica, que o framework criou aqui, que já vem junto, né, na verdade, com a ferramenta. Vamos dar uma olhada agora. Ela está rodando aqui, eu vou parar ela. Ó. Vamos dar uma olhada como é que ele controla aqueles eventos, navegação das páginas e tudo mais. Então, primeiro, vamos dar uma olhada na primeira página, que é o DeFOSP-X. Certo? Interessante aqui discutir é que essa aba referências são componentes que eu posso adicionar à minha aplicação. Então, eu sugeri que a gente construísse a nossa camada de negócio e a parte de acesso a dados e encapsulasse isso num componente e deixasse a aplicação só com a parte de aplicação mesmo, de camada de apresentação. E a gente vai fazer isso e basicamente é nessas referências que nós vamos adicionar a DLL que nós mesmos vamos construir. Aqui também eu posso adicionar a DLL de terceiros, né, que são componentes disponibilizados para a gente fazer uso de um monte de coisa. Ou outras DLLs da própria Microsoft, que são distribuídas juntamente com o framework, que a gente pode fazer uso para executar operações específicas diversas. Só um comentário aqui que ele já traz essa DLL incorporada, né, que é esse componente, a referência a esse componente, que é o Entity Framework, que é o que a gente vai usar para a estratégia de persistência dos dados. Tá bom. Aqui tem algumas páginas também, né? Aqui é interessante que ele tem uma pastinha, a pasta Account, e as páginas de login e registro, na verdade, elas estão dentro desse diretório. E a gente vai usar essa estratégia de diretório também, pode usar para organizar as páginas, né? As telas da minha aplicação. Como a aplicação web, as telas, na verdade, são páginas da minha aplicação. Eu tenho alguns arquivos de configuração nesse diretório aqui, isso é interessante também, são classes de configuração. Aqui eu tenho CSS, imagens, JavaScript. Vamos na página. Vamos começar pelo Master Page. Bom, a Master Page, como eu disse, como qualquer outra página, ela vai ter o arquivo que define o layout, o arquivo que define o controle, certo? E um arquivo de design. Vamos dar uma olhada para o arquivo de layout. Eu olho aqui, eu estou visualizando o código-fonte do meu arquivo de layout. Tá? O código-fonte é formado aí pelo que a gente chama de tag libs. Então, só para vocês prestem atenção aqui, só a uma parte. O Content Placeholder. Na verdade, esse é um espaço que eu defino no meu template, aonde vão poder entrar as coisas genéricas. Tá? Pô, professor, mas isso aí parece um HTML metido à besta, com umas tags. É meio difícil, né? Eu não vou conhecer as tags quando eu quiser adicionar um determinado componente. Você não vai fazer isso aqui. Na verdade, a gente vai usar... Tá vendo aqui? Eu tenho 3 opções. Split, Source e Design. Eu vou clicar na opção Design aqui. Vamos esperar a mágica acontecer. Na verdade, o que essa opção me mostra é a tela, é a página muito próximo do que ela vai ser exibida no navegador. E aqui eu consigo gerenciar. Então eu queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte, essa parte que a gente está visualizando aí, é a parte que foi definida na Master Page.
Então, aqueles menus de registrar, o login, o home, o sobre, né? About, home, contato. Isso são coisas que vão aparecer em toda e qualquer página que referenciar essa master page. Interessante destacar que eu posso ter mais de uma master page na minha aplicação, certo?